Deus abençoe a vida de vocês. Tá? Vamos lá. A gente acena de volta, sem problema nenhum. Mas sejam muito bem-vindos. Né? Sejam bem-vindos. Estou esperando para a gente começar a pontuar aqui de forma tranquila. Dando continuidade naqueles assuntos, mas olha só, eu ainda não vi o seu compartilhamento, você automaticamente não me deu nenhum coração, não me deu nada, mas tudo bem, eu amo você assim mesmo. Bom, vamos lá então, vamos fazer o seguinte, já que eu vou tentar, se o tic-tac deixar, eu vou tentar aproveitar isso aqui, então vamos lá. Bom, pontuando a primeira apresentação automaticamente dos seres angelicais, falando sobre angelologia, beleza do mundo angelical, ou angelologia, anjos poderosos de Deus, que seja. O fato é, a gente já viu aqui automaticamente como foram criados, quem os criou, como eles surgiram no plano da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. São dois processos. Criou os céus e a terra. Só que dentro dessa apresentação dos céus, a gente usa o Salmo 33, no seu versículo de número 6, que pontua dizendo que Deus criou os céus e em seguida, pelo sopro da sua boca, o exército deles. Deles quem? Dos anjos com toda a propriedade. Isso aqui a gente também pontuou que acontece de forma instantânea. Pelo sopro, surgiram. Surgiram como? Como? Já surgiram nas classes. Porque a mente de Deus é diferente da minha. O pensamento de Deus é muito mais alto que o meu. Eu não alcanço a mentalidade de Deus. Jamais. Pois é, impossível. Então, ele tem todo o poder. Escrito está na sua palavra que ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder. Jesus falou sobre isso. Não é? Então, assim, em relação a Deus, o que é impossível para Deus? Nada. Então, criou todos de uma vez. Como assim? Pois é, todas as classes ou todas as ordens, em todas as categorias, que quando a gente fala de categoria, a gente fala de uma hierarquia angelical, quando a gente fala de classe, a gente fala de uma organização dentro dessa hierarquia, quando a gente fala de ordens, a gente fala de um exército poderoso, inumerável, dentro dessa hierarquia também, com toda a propriedade. Subtende-se que dentro dessas classes angelicais existem anjos poderosos, uns mais do que os outros, e principalmente as características daqueles que são vistos como principados, aqueles que carregam a alcunha de potestades, subtende-se que são anjos com uma carga literalmente poderosa sobre os ombros. E a Bíblia nos dá exemplo dessa força angelical que eles possuem. Como assim? Nós temos um episódio de Gabriel enfrentando o príncipe da Pérsia, encontrando dificuldade de atravessar para chegar até Daniel. E aí teve que ter a ajuda de Miguel para poder atravessar o impedimento que estava sendo causado pelo príncipe da Pérsia. Em contrapartida, eu gosto muito de falar sobre isso, acho que já deu para perceber, Gabriel entrega o recado e diz que precisa voltar para ajudar Miguel na batalha contra o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, que estavam juntando força. Então você entende automaticamente aqui que já existe anjos poderosos, uns mais do que os outros. Pois é. Isso aqui é muito importante a gente observar. E como eu disse, o processo de origem da sua criação se dá juntamente após os céus terem sido criados. Então isso, com toda a propriedade, mostra que antes do mundo físico vir a existir, eles já haviam sido criados por Deus. Pois é, interessante, E, claro, eu poderia pontuar aqui Jó também, 38. Onde Jó fala com toda a propriedade que enquanto Deus ele colocava os fundamentos,
fazia a criação do plano físico, visível literalmente, eles assistiam e louvavam. Pronto, aí está a origem, o local. Agora, quando exatamente é isto, eu não sei, porque está incluído no plano da eternidade ainda. Pois é, mas que existe um período, existe uma origem, e eles foram criados, a Bíblia mostra com toda a propriedade. Pegou? Pois é. E aí a gente chega então, claro que isso aqui, né, não existe uma quantidade, Deus não revelou a quantidade de anjos que ele criou. Existe uma quantidade? Existe. Mas Deus pontuou, revelou para alguém? Não. Existe na Bíblia algumas descrições sobre números de anjos? Existe uma no livro de Apocalipse pontuando 200, parece que é 200 milhares ou 200 milhões, enfim, de anjos que caíram. Agora, quando a Bíblia vai falar de numerosidade de anjos, eu já vou pontuar o que eu disse. Ela vai falar de miríades, ela vai falar de legiões, ela vai falar de milhares, ela vai falar de milhões, com toda a propriedade. Essas são as descrições que a gente encontra na Bíblia sobre o mundo angelical. Miríades, uma miríade equivale a 10 mil milhares. Meu Deus do céu, é muita coisa. Uma miríade equivale a 10 mil milhares de anjos. Não preciso nem falar de legião, que é 6 mil, né? Pois é, 6 mil componentes ou 6 mil soldados compõem uma legião. E aí, automaticamente, eu já até pontuei também que na descrição de Constantino, uma legião começava a ser contada a partir de 1000. Isso é um detalhe que a gente precisa falar. Por quê? Porque todo mundo pega aqui a descrição de 6 mil e fala assim, irmãos, eram 6 mil, isso, era 6 mil aquilo, era 6 mil. Gente, começa a partir de 1000. 6 mil é o número máximo, fechou, entendeu? Mas a partir de 1000 começa. Então, por isso que a gente não pode chegar e falar assim, quais tipos de legião Jesus estava falando? Ele disse mais de 12 legiões, mas 12 legiões com qual quantidade de número? Beleza, aí a gente pega os 6 mil. Tudo bem, 72 mil se fosse, né, automaticamente 12. Só que Jesus diz mais de 12. Bom, chega, acabou, né? Você já está mais do que massificado. E aí, automaticamente, dessa galera angelical que foi criada, um terço veio com Lúcifer, ocasionou a queda, mas aí chega, esse já é o assunto dos anjos maus, a gente vai falar isso mais para lá. Deixa eu falar dos atributos deles aqui. Atributos característicos dos anjos. O que é isso? Vamos lá. Bom, o Senhor deu aos anjos conhecimento, poder e mobilidade mais elevada do que aos homens. Veja bem, olha só, o Senhor deu aos anjos conhecimento. Claro que o homem também recebeu conhecimento. Mas deu conhecimento, deu poder, deu mobilidade, agilidade, capacidade muito mais elevada do que o homem. Por isso que a gente encontra na Bíblia uma descrição muito interessante, feito um pouco menor que os anjos. Isso aqui é interessante a gente observar, porque essa descrição, feito um pouco menor que os anjos, automaticamente representa a humanidade, representa o ser humano, o homem literalmente, ele foi feito um pouco menor. Somos dotados de atributos? Somos. Somos capazes de raciocinar? Sim. Somos capazes de arrancar do mundo invisível e trazer para o visível aquilo que a gente imagina? Sim. Essa caneta aqui, por exemplo, para ela chegar a ser caneta, ela saiu da onde? Do invisível. Alguém imaginou ela no mundo invisível, conseguiu materializá-la e trazê-la e transformá-la numa caneta e apresentar para a gente. É a capacidade humana. As coisas, elas começam a vir e você consegue colocar isso em pauta. Então, o homem possui um poder sinistro, sinistro, fantástico. Só que os anjos são maiores.
né? Eles conseguem ter uma capacidade intelectual muito melhor, muito mais elevada. Porque nós, os seres humanos, a gente cansa, a gente para, a gente dá tempo, a gente pensa. Enquanto a gente está fazendo isso, eles já estão trabalhando, são mais astutos, né? Mas volta para cá, então eles automaticamente foram feitos, né, um pouco maior que os seres humanos, tá? Bom, esses elementos que eu acabei de apresentar para vocês aqui, por meio deles a gente vai descobrir justamente algumas características especiais nesses seres angelicais. Características essas que tornam eles especiais. Olha que coisa interessante, né? Torna eles seres especiais, capazes de fazer, olha só, capaz de fazer-nos compreender algumas, tá? Ou alguns aspectos segundo a revelação da Bíblia. Beleza? Vamos lá. E, é claro, esses anjos dentro da Bíblia, eles têm algum relacionamento com o ser humano? Sim. Hebreus capítulo 1, versículo de número 14. A descrição diz que eles foram feitos, né? E eles trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Então, automaticamente, a gente percebe que eles possuem uma alcunha de relacionamento com o mundo material, principalmente aqueles que são catalogados como servos do Senhor. Para estes que são servos do Senhor, automaticamente Deus disponibiliza anjos para guardarem todo mal, para livrarem, para nos tomarem em suas mãos, como o salmista descreve no Salmo 91, pois é, meu Deus do céu, coisa extraordinária. Esses anjos trabalham. Pastor, como é assim tomar pela mão? Veja bem, nós temos no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel tendo uma revelação que um ser angelical toma ele pelos seus cabelos, pela trança que ele tinha, né, e eleva ele às alturas, com toda a propriedade. Então, se eles quiserem, eles podem fazer, eles têm poder para isso. E sobre a autoridade de Deus, eles trabalham literalmente em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Dentro dessa realidade eu encontro, inclusive, um ponto que eu sempre abordei sobre a questão da adoração aos anjos. Quando João, diante do anjo que está diante dele, mostrando, revelando, João vai se prostrar. Ele impede que João faça, ele toma João pela sua mão e coloca ele de pé, não faz isso porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Eu estou aqui para servir você, eu vim aqui para te servir, então para de graça. Claro que a gente não vai em momento algum se aproveitar disso ou querer, né, achar que vem me servir. Então não é assim que funciona, eles continuam sendo mais poderosos. E a bem da verdade, quando eles dizem eu sou conservo teu, isso aqui a gente já viu até o próprio Senhor Jesus pontuar com toda a propriedade, como a gente lê no livro de Marco, Evangelho de São Marco, aonde a gente encontra Jesus sendo apresentado como servo. Ele veio para servir, não, olha só, eu vim para servir e não para ser servido. Meu Deus do céu. A gente vê esse mesmo Jesus se colocando numa posição que não deveria, mas ele coloca porque ele está querendo dar uma lição de humildade, uma lição de trabalho, de obra, literalmente para o seu colegiado apostólico. Quando ele vai lavar os pés dos discípulos, Pedrinho olha e fala assim: Senhor, faz isso não, não faz isso. Quem tem que estar aqui dobrando, quem tem que estar lavando os pés aqui sou eu, não é o Senhor. Aí Jesus olha para ele: Pedrinho, eu te falei, Pedrinho, se não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então faz o seguinte, não lava o corpo todo. Não, Pedrinho, é só os pés, né? Não abusa. Tá bom? Então, Jesus é o nosso modelo, exemplo clássico, extraordinário. E ele se apresentou como servo. E os anjos vêm para servir a igreja. Está escrito, Jesus saiu do deserto. Após a tentação, o cão foi embora. A Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Ele mesmo disse: se eu quisesse, mais de 12 viria. Então, meu irmão,
Estamos aqui para quê? Para te servir, né? Então, a Bíblia fala com toda a propriedade sobre isso. Bom, vamos lá. E quais são essas características, pastor? A primeira delas, os anjos são santos. Olha que coisa interessante, porque santidade, eles são chamados de santos anjos. Tá? Você encontra no livro de Apocalipse, no seu capítulo 14, no seu versículo 10, tá? Você vai encontrar em São Mateus 25, 31, Marcos 8, 38, Lucas 9, 26, Atos 10, 22, a descrição que aponta e apresenta tais seres como santos. Tá? E santo, a gente sabe que automaticamente significa separação ou separado. Uma pessoa santa é uma pessoa separada, uma pessoa santa é uma pessoa dedicada, uma pessoa santa é uma pessoa sagrada, é uma pessoa consagrada. Então, automaticamente, dentro desse conceito, a gente entende que os anjos são literalmente santos, tá? Porque eles não se misturam. Ok? E quando a Bíblia exige santidade dos seres que servem a Deus, é justamente para a gente estar no mesmo nível, no mesmo patamar. Mas a Bíblia chama eles de santo. Então, santidade é a primeira característica de um atributo que pertence a eles. E é claro, uma exigência para nós. Ok? Então eles são chamados de santos anjos. Essa expressão santos anjos aqui, pega isso aqui, por favor. É justamente para quê, pastor? Justamente para fazer a diferença, para distingui-los literalmente dos anjos caídos. Então, quando a gente vê na Bíblia a apresentação, né, santos anjos, é para distinguir da classe angelical caída, em toda a propriedade, porque essa classe angelical caída não é mais considerada santa, não é mais considerado santa, ok? Bom, porque foram criados em um clima de pura santidade. Sim, outra realidade desse atributo é, além de serem chamados santos anjos, distingui-los dos anjos caídos, é porque também foram criados em um clima de pura santidade. Meu Deus do céu! E é claro, criados em um clima de pura santidade, eles se encontram dentro dessa pura santidade. Isso é lindo demais. Meu Deus do céu, Jesus. Outro detalhe que pontua esse atributo santidade é justamente o fato deles reconhecerem a majestosa santidade de Deus. Que é isso? Meu Deus do céu. Os anjos reconhecem a santidade de Deus, pastor? Está na Bíblia? Está. Isaías, capítulo de número 6. Oh, meu Deus do céu. A partir do versículo 3 você encontra um Isaías olhando e tendo uma visão extraordinária, onde ele vê serafins voando, né? Dando uma descrição de como eles eram, e a fala que, ou seja, o cântico que eles entoavam era o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Coisa linda demais. Meu Deus do céu. Então eles reconhecem, isso aqui é só para a gente pontuar esse atributo. Então eles reconhecem a majestosa santidade de Deus. Ok? Outro ponto para a gente começar a fechar sobre esse primeiro atributo, santidade, tá? Até mesmo os anjos caídos ou decaídos reconhecem a santidade de Deus. E reconhecem porque nós temos um episódio justamente onde Jesus está indo para uma região
e aparece ali um endemoniado, cujo nome da descrição que aparece é o endemoniado de Gadara. Ou seja, o homem tinha uma legião de demônios dentro de si. Quando eles avistam Jesus, eles automaticamente até usam um termo meio, né, que não deveriam usar. O que temos contigo, Jesus? Vieste nos atormentar antes do tempo, olha só. Porque eles sabiam que a presença de Jesus, ela simplesmente modificava a atmosfera do ambiente. E a presença de Jesus os incomodava. Por que os incomodava? Eles não fazem mais parte desse fator de pureza, de santidade, de glória. Eles estão envolvidos agora em um mundo de trevas. Eles estão agora afastados desse convívio de santidade. E a presença de Jesus e sua santidade, né, automaticamente os incomodava. E é claro, a gente sabe que eles vão pedir para que Jesus permitam que eles se lancem sobre os porcos. E os porcos, que embora fossem considerados animais imundos, né, pelos judeus, e não poderiam até mesmo serem comidos, né, devorados pelos judeus, os porcos, que eram considerados animais imundos, recusam os demônios dentro de si. Como assim eles se lançam no precipício? É porco que está rejeitando serem possuídos por demônio. E eu não consigo entender se porcos que eram considerados impuros e imundos pelos judeus não aceitam demônios dentro do seu corpo. O ser humano aceita e ainda se torna lacaio, servo das obrigações dos demônios. Pode uma coisa dessa? Meu Deus do céu! Uau! Tremendo isso aqui. Mas, deixa eu voltar para cá. Então a gente fecha aqui esse primeiro atributo. Fantástico. São chamados de santos anjos. Bom, segundo atributo, né, dessa característica deles é reverência. Olha que coisa bonita. Reverência, meu Deus. Isso aqui eu vou te falar. Se os anjos são reverentes e o ser humano não é, eles estão dando lições na gente de 10-0. Ou quem sabe de 1000-0. Por quê? Veja bem, uma das características, tá? Fica aqui, some não. Uma das características, tá? Uma das características principais das atividades angelicais. Olha só, uma das principais atividades angelicais é o louvor e a adoração. Que isso, pastor? Ué, veja o que eu disse. Uma das principais atividades deles é louvar e adorar. Isso aqui já pontua reverência. Ok? Louvar e adorar. Salmo 29, 1, 2, Salmo 89, 7, Salmo 103, 30, 148, 2. Você vai encontrar literalmente dentro das descrições textuais os anjos sendo colocados dentro dessa realidade de louvor e adoração a Deus. Eu acabei de pontuar aqui Isaías 6, 3, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Características de reverência. Eles são reverentes a Deus, tá? E dentro dessa reverência, eles são submissos à vontade de Deus. Pastor, por que eles são submissos à vontade de Deus? Porque no auge da queda, no auge da divisão, automaticamente os anjos que permaneceram no céu, eu costumo dizer que eles se abdicaram daquele direito de livre-arbítrio para se tornarem literalmente submissos à vontade de Deus. Ah, pastor, ué,
Eu sou livre. Sim, nós somos livres. Mas quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente se abdica de algumas coisas que a gente tinha liberdade para fazer. Não é que a gente não tem, a gente continua tendo, só que a gente não faz por uma questão de submissão a Deus, por uma questão de obediência a Deus, por uma questão de gerar, querer ter uma intimidade com Deus. É isso que nos diferencia, meu Deus do céu. Então, submissão é uma coisa que a gente vê no reino angelical e automaticamente deve ser vista no seio da igreja pelos crentes que se dizem servos do Senhor, que adoram o Senhor, que andam ou que pelo menos tentam andar no centro da vontade do Senhor. Lindo demais. Veja bem, características da submissão, pastor, quais são? A característica da submissão é justamente a reverência. Meu Deus do céu. Reverência, característica principal da reverência. Lindo demais. A submissão, né? Reverência é referência, literalmente, da submissão. Vamos lá. Jesus disse que se ele quisesse, eu já pontuei isso aqui, ele rogaria ao Pai e Deus lhe enviaria mais de 12 legiões. Tá? Os anjos estavam prontos. Percebe-se aqui que essa reverência e essa submissão coloca os anjos diante de uma realidade de estarem sempre prontos para servirem. Tá? Olha que coisa bonita, para servirem, para obedecerem à vontade de Deus. E uma das características é justamente essa também, eu vou falar ainda sobre ela. Meu Deus do céu, eles estavam, quando a gente vê aquela cena de Jesus automaticamente dizendo isso, e quando a gente vê aquela cena do deserto, eles descendo para servirem, lá no deserto, servirem a Jesus, olha o que a gente encontra dentro dessa realidade por meio de uma descrição. Os anjos estavam prontos para servirem ao Senhor, tá? Ao mestre a hora que ele desejasse. Reverência em servir, submissão por opção. Coisa linda demais que a gente vê na vida deles. E isso é lição pra gente, tá? Pois é. Bom, de modo geral, um ponto que a gente destaca aqui, de modo geral, todos os anjos, eu disse o quê? Todos os anjos de Deus, todos os anjos de Deus, tá? O louvam e o adoram. Miguel também? Sim, Miguel também. Gabriel também. Eu disse todos os anjos o louvam e o adoram, ok? Mas é claro que dentro das classes angelicais a gente encontra algumas que são mais específicas, como por exemplo, os serafins, né? Pois é, dentro dessa classe ou das hortes angelicais, nós encontramos aqueles que têm uma função mais voltada para isso, como eu já disse, que são os serafins, os sarafes, os reluzentes, os seres ardentes, flamejantes. Meu Deus do céu, que é isso? Outro ponto interessante que a gente, ainda dentro dessa questão da reverência, né, que é um atributo pertencente a ele, que automaticamente vem acoplada com submissão, que leva para dentro da... Meu Deus do céu, o que é isso? Da reverência. Vamos lá. Os denominados anjos também são vistos como espíritos ministradores dentro das Escrituras. Onde que eu vejo isso, pastor? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os denominados anjos, chamados de espíritos ministradores. Meu Deus do céu! O que isso quer dizer? Eles estão prontos para trabalharem, para ministrarem em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Eles estão prontos a ministrarem, a trabalharem, para cumprirem a vontade de Deus. Eles estavam prontos para ministrarem a favor de Jesus, se Jesus precisasse. E eles estão prontos, sobre ordem de Deus, para tratar com a igreja. Ou seja,
Eles cuidam. Quando o Senhor quer enviar, envia. O Senhor bota anjos para nos guardar? Bota. Ou seja, temos anjos nos guardando? Temos. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda. Meu Deus do céu. Temos. Temos sim. Maravilha, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. Terceira característica, tá? Que pontua atributo angelical. Vamos lá, terceira. Eu disse que eu ia falar sobre ela, eu vou falar. São obedientes à vontade de Deus. Olá, seja bem-vindo. São obedientes à vontade de Deus. A Bíblia descreve que os anjos, eles executam a vontade de Deus. Meu Deus do céu. Por que eles executam a vontade de Deus? Porque eles querem em obediência, em reverência a Deus. Foram criados para servir também. Vamos lá. O próprio sentido da palavra anjo pontua para gente, literalmente, como já vimos, né, que anjo deriva de ângelos grego e malaque hebraico, e em ambas as línguas a definição exata é mensageiros de Deus. Pois é. Os anjos são mensageiros. O próprio nome dá sentido à palavra anjo. O próprio nome, mensageiro. Mensageiros, trabalhadores, executores. O TikTok deu uma pane aqui. Pagou a minha live. No auge da minha empolgação, ela veio e apaga a minha live. Vai entender isso aqui, né? Misericórdia. Tá gostando não, é? Vamos lá. Então, deixa eu continuar aqui. Portanto, a função é o terceiro, né? Obedientes à vontade de Deus. Portanto, veja bem. Meu Deus do céu. É função, né, princípio dos anjos servir. Servir a Deus. Obedecer a Deus com toda a propriedade. Obedecendo à vontade de Deus, a soberania de Deus, é o que os caracteriza literalmente como anjos obedientes, e eu vou acrescentar de novo, obedientes e reverentes, juntando, né, as duas. Veja bem, uma liga para a outra, não tem jeito, né? Uma liga a outra, sendo mais específico, né? Obedientes e reverentes. Acho que eu não preciso nem continuar, né? Vamos lá. Qual é a próxima característica? Característica de número 4, eles são vistos como protetores. Lindo demais isso aqui, né? Vamos lá. Eu coloquei aqui uma apresentação dizendo assim, certo cantor, né, os descreveu como cooperadores de Deus no plano da redenção, operando nas regiões celestiais, combatendo, ministrando a favor dos santos. Tal descrição é realmente vista na Bíblia. Sim, certo cantor, verdade, né? Descreveu como anjos cooperadores de Deus. Existe essa canção, eles são cooperadores de Deus. Mas isso está na Bíblia. Então, de fato, eles são cooperadores, literalmente. E como é que eles trabalham dentro dessa descrição, pastor? Vamos lá, guardando. Daniel 6:22, Daniel está dentro de uma cova de um leão e um anjo desce para guardá-lo. Pois é, no Salmo 91:11 a gente encontra uma descrição do salmista entoando uma canção onde ele diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guardam. Então a primeira característica do protetor é guardar. Eles guardam literalmente. Eles protegem. Segunda característica, tá, de protetor é o quê? Proteger literalmente, né? Vamos lá. Protetores. Então a segunda característica é protetores. Onde eu encontro isso? Êxodo 12, 19 e 20. Tá? Inclusive, automaticamente, quando a gente pontua isso aqui, né, o anjo do Senhor estava sempre
né, à disposição de guardar o povo israelita, né, de se comunicar justamente com os servos do Senhor, e os anjos do Senhor estão à disposição para proteger. Ok? Terceiro, acampando. Opa! Essa palavra aqui é muito interessante porque entra dentro da teoria do anjo da guarda, que automaticamente muita gente ousa discutir sobre isso, dizendo que não existe, que existe. É claro, existe um anjo que guarda, existem anjos que guardam os servos de Deus, existem. Então a teoria não está totalmente errada, só que eu não posso usar, porque a descrição quando dizem assim, que cada ser humano na Terra tem um anjo da guarda, bom, aí automaticamente eu vou discordar. Por quê? Porque tem aqueles que automaticamente preferiram servir ao lado negro da força. Pois é, e o Deus do lado negro da força disponibiliza demônios. Então automaticamente não tem um anjo guardando essas pessoas. Não tem. Tem um capeta guardando eles, mas não um anjo. Ok? E Jesus mesmo, com toda a propriedade, aqueles que não fazem parte do rol dos servos do Senhor, né, que não foram libertos. Veja, por exemplo, Maria Madalena, para ela se chegar até Cristo, 7 capetas teve que sair da vida dela. Então entenda, automaticamente, as pessoas quando não estão com o Senhor, significa que elas estão sendo subsidiadas por demônios. Pastor, está pesado. Não está, está na Bíblia. O que Jesus disse? Né? Quando o demônio sai e começa a vagar para um lugar deserto, ou seja, aquela casa vai ser arrumada, fica limpinha, bonitinha, o capeta está lá no deserto, caminhando, errante, né? Ele não acha ninguém, não acha nada. O que ele faz? Ele volta para a primeira casa. Foi Jesus quem disse. Ele volta para a sua casinha, aí vê sua casinha arrumadinha, bonitinha, né? Se não houver Jesus Cristo lá dentro, ele vai forçar a barra e vai entrar. E o que é pior, ele vai trazer 7 piores do que ele. Vai entrar dentro da casa e vai bagunçar a hegemonia. Se o cara só tinha um vício, ele agora vai ter 7. Se o cara só tinha um problema, ele agora vai ter 7. Se o cara só tinha um demônio, ele agora tem mais 7 dentro da casa dele. Imagina! Aí eu digo, tem anjo da guarda para esse cara? Tem não, meu irmão. Tem não. Tem não. Tem anjo protetor para esse cara? Tem não. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande, né? Que sempre dá uma oportunidade. Não veja a Maria Madalena, sempre dá uma oportunidade. Quando a porta se abre, o grito da alma, né, extrapola as emoções da carne, atingindo a razão do espírito. Me socorre, Jesus. Ai, Jesus, vamos lá, sai toda capetada, vamos deixar a casa limpinha, vamos manter o coração puro. Vem cá, fica aqui do lado, protege, é meu. Meu Deus, lindo demais isso aqui. Vamos lá, acampando, Salmo 34, 7, perdão. 4, suprindo e ajudando. O que é isso? Suprindo e ajudando? É sim, Atos 10. 3-10, suprindo e ajudando. Conduzindo, orientando, Atos 27. E isso a gente vê no Antigo Testamento também. Né? Conduzindo, orientando, servindo, vou pular, né? Servindo, confortando, divulgando a vontade de Deus. Coisa linda, como protetores eles fazem tudo isso. Batalhando em prol daqueles que hão de herdar a salvação. A gente vê isso. Por causa de Daniel, Gabriel ficou guerreando. Por causa de Daniel, Miguel veio ajudar Gabriel. Olha que coisa tremenda. Meu Deus do céu. E claro, acampam ao redor daqui. Fechando aqui o que a gente falou. Acampam ao redor daqueles que são santos. Acampam ao redor dos santos. Se tem anjo da guarda aqui, é para os santos. Não é para qualquer um, não. Aí a teoria fica furada. Porque está dizendo aqui com toda a propriedade, ainda acampa ao redor dos santos. 34, 7. Jesus é demais. Bom, estar junto, meu Deus, são algumas de suas muitas funções. Estar junto são algumas de suas muitas funções. Lindo demais. Razão porque foram criados. Pegou? Lindo demais. Seja qual for a missão, eles são infalíveis.
Por que são infalíveis? Eu poderia aqui apresentar o exemplo de Daniel, né? Daniel propôs no seu coração descobrir o segredo daquela revelação. Um homem que Deus deu a ele o discernimento para as coisas misteriosas. Ele só bastava dobrar o joelho e pedir, Deus lhe dava. Agora ele olha para uma visão que ele fica encasquetado com ela. Que visão é essa? Essa daí não basta só pedir a Deus, né? Senhor, me dá um discernimento. Esse negócio aqui vai ser mais sério. Vou fazer o seguinte. São muitas coisas, parece que é uma sequência isso aqui. Então vamos lá, vamos entender esse negócio melhor. Senhor, eu vou me abdicar de algumas coisas aqui, porque eu quero uma resposta disso. Não vou comer qualquer coisa, não vou beber bebida forte. Só uma águazinha, porque também, né? Mas vamos lá. Não vou usar um perfume, não vou não. Hoje eu não vou nem tomar banho. Hoje eu não vou nem tomar banho. Porque ele não esperava que fosse durar 21 dias, não. Não esperava, não. Na verdade, quando a Bíblia diz que ele durou 21 dias, o que a gente pensa? Daniel fez um jejum de 21 dias. Não. Não é assim. Daniel não colocou no coração dele de fazer um jejum de 21 dias para obter a resposta. Não, não. Por que não, pastor? Porque no primeiro dia, quando Gabriel chega diante dele, Gabriel diz, desde o primeiro dia a tua oração chegou no céu. Ela foi ouvida. E por causa dela, eu desci para ti trazer, meu Deus do céu. Não. Então, Daniel continua na oração, e a oração vai durar 21 dias, porque a resposta não tinha chegado. Então, veja bem, não é que ele vou orar 21 dias, não. A situação levou Daniel a permanecer em oração por 21 dias. Olha que coisa. E aqui que eu aprendo uma lição. Gabriel poderia ter voltado. O príncipe da Pérsia é mais forte do que eu, vou voltar. Não poderia. Ele poderia desistir, não poderia. Mas ele desistiu. Tu pode ser mais forte do que eu. Tu pode até não estar deixando eu passar. Tu pode até ter uma potestade para te ajudar. Mas eu não volto. Eu preciso passar e eu vou passar. Aqui tu não passa, eu vou passar. Eu estou parafraseando, eu vou passar. Quer ver quando eu vou passar? Ajuda. Quem desce? Miguel. Chá comigo. Te dou cobertura. Vai. Passou. Passou ou não passou? Depois de quantos dias? 21 dias. Meu Deus do céu. E ele vai comprovar isso com toda a propriedade. Desde o primeiro dia. A tua oração chegou lá. Eu fui impedido. E ele... Detalhe. Enquanto Daniel não levantou da oração, Gabriel continuou lutando. Eles são infalíveis. Pronto. Pegou? Isso é lindo demais. Meu Deus do céu. Eu acho que eu fechei aqui sobre os atributos, né? Fechei. Vamos lá. Para a gente fechar esse assunto, voltar outro dia, porque eu já extrapolei meu tempo, até me bagunçou aqui. Vamos lá. Obrigado. Só falta vocês compartilharem. Se vocês compartilharem, vocês vão me fortalecer bonito. Se vocês compartilharem, vocês me fortalecem bonito mesmo. Só compartilha. Então, pega esse dedo abençoado aí que Deus te deu, toca na tela aí, bota um coração aí para ficar bonito. Vamos lá. O amor faz isso. Vamos lá. Outras características especiais. Bom, veja bem, aqui são outras características especiais. Lá em cima a gente viu características em forma de atributos. Aqui são outras características vistas como especiais. Calma aí, mas não é a mesma coisa não. A primeira dessa característica especial é um debate teológico ainda muito acirrado. Doutores em teologia discordam. E vou te falar, é uma coisa muito séria. Por quê? Eu, inclusive, tem uma revistinha em quadrinho dos anjos, né?
quer dizer, da Bíblia, né? E os desenhos bonitos, diferentes da antiga que eu comprei. Se eu achar ela aqui, eu mostro para vocês. Deve estar em outro lugar. E assim, os desenhos são bem bonitos, né? Bem atrativos mesmo. E naquele episódio da cena de Jesus sendo servido pelos anjos, o desenhista desenhou ele sem asa. Beleza. O anjo que removeu a pedra, o desenhista desenhou ele sem asa. Ele sozinho, pegou a pedra e pum, desenhou sem asa. Mas em compensação, esse mesmo desenhista desenhou vários anjos com asa. Aí surge, eu não estou dizendo, estou usando apenas como uma forma de a gente entender melhor. Por isso que eu citei a história em quadrinho. Tá? E usei esse, porque a história é sobre a Bíblia, é sobre a vida de Jesus, literalmente. Um negocinho bonitinho. Quando eu achar, eu compro ela. Mas vamos lá. Enfim. E aí, outras características especiais, eles possuem asas ou não. E como eu disse, alguns discordam, dizem que não. Pois é, eu usei o exemplo aqui do desenhista que mostrou aqueles que desceram. Eles desceram sem asas, mas em compensação, o que remove a pedra também está sem asa. Mas havia um anjo que ele coloca com asas. Miguel, em algumas partes do desenho, aparece com asa. O próprio Lúcifer, quando vai tentar Jesus no deserto, ele desenha com asa. Bom, vamos lá. Não que ele precisasse disso, obviamente que não. Mas, vamos lá. Se bem que, a bem da verdade, a classe dos querubins aparecem com asa. Assim como a classe dos serafins que aparecem com asa. Isso não quer dizer que todos tenham asas. Mas o anjo que desceu voando na direção de Gabriel tinha asas. E agora? Asa é o quê? Uma indumentária. É como se, tipo assim, eu quero asas e pum, aparece. É igual... esquece. Pois é, quero asas, pum, apareceu. Igual da película, né? Do Tete Adam, tem lá o Gavião Arqueiro, que ele... as asas aparecem. É assim. Que isso. Ou não. Vamos lá. Tem ou não? É atributo ou não é? O que tem asa ou não tem asa? Bom, eu vejo na Bíblia anjo com asa. A Bíblia mostrou anjo com asa. Isaías falou. E cada um tinha 6 asas. 2 cobriam os rostos, 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Serafins. Bom, se eu disser que anjo não tem asa, então esse serafim está errado. O anjo que Ezequiel viu com 4 cabeças tinha 4 asas. Então, automaticamente, a gente precisa arrancar da Bíblia, ou melhor, arrancar as asas desses anjos, para a gente começar a dizer que não tem asa. Pastor, todos eles têm asa? Bom, aí o negócio muda de figura. Não quer dizer que todos tenham que ter asa, até porque são corpos especiais. Asa é uma característica na Bíblia, tá? Que denota justamente velocidade. Quando a gente pega aquelas criaturas da visão de Daniel e aparece o leopardo, né? O leopardo com asas, né? Que é uma referência aos 4 generais de Alexandre, né? O animal que tem asa e voa eram os generais de Alexandre. Eles tinham o poder avassalador de saírem conquistando tudo. E a forma de conquistarem era numa velocidade assustadora. Eles conseguiam suplantar seus inimigos de forma rápida e objetiva. Então, asa é uma característica literalmente usada na Bíblia para denotar o quê? Velocidade, né? Agilidade, leveza, com toda a propriedade. Então, asas em anjo representariam isso. E voou velozmente. Para Daniel ver que o anjo estava vindo na sua direção em grande velocidade, Daniel está dentro do sobrenatural, porque ele está no físico, ele não vai entender nada, não vai ver nada. Só vai ver quando ele já está perto. Mas para ele ver, ele estava incluído dentro desse plano de sobrenaturalidade, para poder ver. Pois é, mas ele viu.
Ele declara que viu. Bom, vamos lá. Então, voltando para dentro dessa realidade, essa é uma questão que alguns renomados da teologia ousam combater, dizendo que asas são características de suas capacidades de se locomoverem em grandes velocidades. São simbólicas, não são reais, são simbólicas. Ok? Vamos lá. Continuando, a Bíblia nos descreve alguns anjos que possuem asa, e eu já pontuei aqui, os serafins, querubins, né, aparecem com asas. Há quem diga que Miguel as tenha, não sei. Há quem diga que Gabriel as tem, possivelmente tenha. A gente vê na Bíblia ele descendo com asa. Agora, se a descrição asa, segundo renomados da teologia, caracteriza literalmente a capacidade de se locomoverem, por que ele disse que tinha asa? Porque eles não precisam de asa para isso. Independente de ter asa ou não, eles vão voar. Independente de ter asa ou não, eles são velozes. Independente de ter asa ou não, eles podem se transportarem. E aí? Asa é o quê? É um atributo, é uma característica, uma indumentária? Se Deus quis colocar asa neles, eu vou... Deus, por quê? Não tem. Por quê? Eu, hein? Que isso? Queria eu ter asas, né? Mas aí eu ia ser um mutante. Automaticamente, se eu apareço de asa, eu ia ser chamado de mutante, imagina. Mas vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Acho que está dando para a gente entender isso aqui, né? Bom, é uma questão que é discutida, é combatida, porque dizem que as asas são apenas características dessa capacidade de se locomoverem em grande velocidade. As asas são simbólicas, não são reais. Bom, mas tem anjos com asas na Bíblia. Êxodo 25:20. Isaías 6:2-6. Na esfera espiritual, senhoras e senhores, as asas não são órgãos necessariamente usados para voar. Pega isso aqui. Na esfera espiritual, as asas não são necessariamente para voarem. Por quê, pastor? Porque eles não precisam delas para voarem. Mas eu não estou dizendo que não tenha anjo com asa. A Bíblia está dizendo que tem anjo com asa. E eu acredito que tem anjo que também não tenha. Com certeza. Tendo ou não tendo, dá no mesmo. É como eu disse. Há quem diga que Gabriel tenha. E aí? De repente é mais bonitinho, né? Desenhar Miguel com aquela armadura. Como a gente vê aí nos desenhos, né? Aquele par de asas bonito, Miguel descendo. Como naquele desenho, né? Bíblico. Miguel. Que isso. Meu Deus do céu. Vamos lá. Bom, então, existe ou não existe? Tem ou não tem? Bom, eu não vou aqui afirmar categoricamente que não tem. Eu não vou usar essa linguagem que são características de velocidade, porque a Bíblia diz que existem anjos que possuem asas. Obviamente, existem aqueles que também não possuem. Quando os anjos aparecem no sepulcro, por exemplo, Maria está vendo, né? Ela chega e vê. Ela não diz que eles tinham asa. Ela viu como a semelhança de um varão. Obviamente, o varão que ali estava não tinha asa, porque se tivesse, ela já ia identificar automaticamente que era anjo. Beleza? Então, eles apareceram sem asa. Não tinha asa naqueles que apareceram. No que removeu a pedra, não tinha asa. Não tinha asa. Então, a Bíblia mostra. O que apareceu para Abraão e os outros dois que estavam com ele, também não aparece com asa. Aparece sem asa. E aí? Os dois varões que chegam na cidade de Sodoma e Gomorra, que entram dentro da casa de Ló, também não tinham asas. E eram anjos. E aí? Então existe anjos dentro da Bíblia que não têm asa. E existe anjos que possuem asas. Deus descreve como asas. Se não, automaticamente não existisse. Se a classe de querubins não usasse asa, Deus não mandaria colocar um enfeite de querubim na Arca da Aliança, de joelhos dobrados,
pontas dos joelhos se tocando e as suas asas tocando em cima. Pois é, então existem anjos que possuem asa e anjos que não possuem asa. Eu espero que isso já tenha sido esclarecido. Eu mostrei aqui anjos com asa e mostrei anjos sem asa. Tá? E isso aqui não diminui, não aumenta, não interfere, não altera, não mexe, não bagunça a hegemonia angelical. Ok? Não. Eles entendem que são criaturas de Deus. Eles sabem que foram criados por Deus. E isso para eles já é suficiente. Porque são ministros, são operadores, são trabalhadores de Deus. E estão ali com o prazer de servir a Deus. Lindo demais isso aqui. Pelo amor de Deus. Ah, Jesus. Meu Deus do céu. Vamos lá. Dentro da Bíblia, por exemplo, isso aqui serve para aquela discussão teológica, tem ou não tem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu pontuei aqui 2 classes já e mostrei aqui a contextualização bíblica, mas temos mais. Apocalipse 8:13, o anjo dos ais, tá? O anjo dos 2 ais estavam voando com asas. O anjo do Evangelho Eterno, capítulo 14, versículo 6, com asa. Né? Inclusive, há até indícios que Miguel as possua, assim como Gabriel. Daniel 9:21. Pronto, não estou dizendo. Aqui no caso de Miguel, tá? Eu não estou afirmando que ele tem. Não que ele precise disso. Tá? Mas descreveu que o anjo que descia velozmente a Daniel vinha com asas. E quem era? Gabriel. Vamos lá. Por isso, a Bíblia descreve anjos sem asa. Alguns aparecem a personagens bíblicos sem estas indumentárias, como acabei de falar. Os 3 que foram Abraão, citei, está aqui, meu Deus. Né? O que se manifestou para Manoá também não tinha asa. O que apareceu para Agar também não tinha asa. E fora os que eu já citei, né? E o 4 que estava caminhando na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Para ser mais exato, Misael, Ananias e Azarias, também não tinha asa. E o rei ainda se assusta. O 4 ali, ele é diferente. Tem semelhança de filho dos deuses. Que isso, Jesus? Então, fechando esse pacote aqui, a Bíblia pontua que existe anjos com asas e anjos sem asas. Fechou? Bonito. Bom, os anjos são adoradores? São. A gente já viu que foram criados justamente para isso, né? Segundo a Bíblia, com toda a propriedade, os anjos não aceitam adoração. E aí eu reformulo a pergunta. Os anjos são adorados? Não. Por quê? Porque são adoradores. Outra coisa. Por que eles não são adorados? Porque eles não querem. Porque eles não aceitam. Jesus pontuou: adorarás somente ao Senhor, seu Deus. E eles sabem disso. Quem quis a adoração foi o cão. Se tu se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Aí Jesus disse: negativo. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Os anjos sabem disso. A capetada não, porque seduz o ser humano e faz com que os seres humanos adorem. Façam cultos, façam cerimônias, rituais, né? Meu Deus do céu. Eu tenho uma pauta que a gente fala sobre apologética de forma geral, né? E na noite do sábado negro, né, uma mistura de satanistas e wicas, bruxas, né, faz uma profissão, né, uma procissão, né, levando virgens para serem colocadas dentro do ensejo do mundo da feitiçaria, do satanismo. Né, e essas mulheres, elas são possuídas por demônios, por capetas, por entidades malignas. Né? Dentro dessas reuniões, Satanás, Lúcifer se manifesta, Baal se manifesta, que é outro demônio, né?
literalmente, é o cão exigindo adoração para si. Mas os anjos não fazem isso. Quando Daniel caiu, Gabriel levantou. Quando João quis se prostrar, o anjo disse: não faça isso, porque eu sou conservo teu. Meu Deus do céu. Então os anjos não são adorados. Mas infelizmente existe muitos que adoram inopinadamente as classes angelicais. Por exemplo, eu coloquei alguns segmentos devotam reverência aos anjos. Entre eles estão os primos. Pois é, os primos dos romanos, os primos da romana, né? Os primos da romana, tá? Eles fazem oração a Miguel, eu já pontuei isso, eles fazem oração a Miguel, fazem oração a Gabriel, fazem oração ao duvidoso Rafael, fazem adoração a vários anjos. Existem orações feitas ao anjo protetor, ao anjo mensageiro, ao anjo que... Meu Deus do céu, é tanta coisa. E, pasmem, os adeptos da New Age, Nova Era, tá? Sistema esotérico, tá? Foi buscar nos apócrifos de Enoque uma quantidade inumerável de anjos. Pois é, e pontuou tais anjos dentro de um conceito de adoração, de veneração, onde todos os dias, né, incautos iam lá consultar o anjo do dia. Pois é, então as pessoas, né, crédulas eram facilmente enganadas por esse sistema religioso. Mas a Bíblia é clara, os anjos de Deus, tá? Não recebem adoração. E pasmem vocês, volto a dizer aqui, alguns incautos do nosso meio erroneamente acabam adorando sem perceber que estão adorando. E outra coisa, não está escrito na Bíblia que os anjos tomam, levam, vai rodar, vai fazer. Negativo. Está entendendo errado o conceito da Bíblia. Está lendo de cabeça para baixo. O anjo, quando toma pela mão e leva, não quer para aquele movimento do quebra-quebra, do pula-pula, do lá do fala em língua. Ezequiel não falou língua quando o anjo pegou ele pelo cabelo e levou. Não falou não. Que história é essa? Nem sapateou, nem correu, nem ficou lá fazendo movimento estranho não. Ficou não. Ah, não ficou mesmo. Que história é essa? Ei, quem fez eles sentirem toda uma graça poderosa ao ponto de não conseguirem ficar em pé e ficarem cambaleando por causa da dosagem de poder que recebeu, foi o Espírito Santo lá no livro de Atos. Não foi anjo não. Não desceu anjo ali para tomar ninguém não. Vamos parar com esse negócio aqui. Tá? Então anjos não são adorados. Tá? A gente respeita, cara. A gente respeita, né? Vamos ser sinceros, a gente respeita, a gente tem um certo respeito por eles. Cara, eles são sinistros mesmo, entendeu? São top de linha mesmo, os caras são sinistros mesmo, são criados justamente para, entendeu? Serem mensageiros de Deus, ministros de Deus, os caras são sinistros mesmo. Tá? Mas isso não quer dizer que, não, eles não aceitam. Que isso! Deixa eu fechar esse pacote aqui também. Já pronto, esclarecido isso aqui, bonito. Meu Deus do céu. Bom, outro detalhe importante na vida dos anjos, eles são observadores. Que é isso, pastor? São. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9. A Bíblia diz que nós fomos colocados como espetáculos diante deles e diante dos homens. Eles nos observam. E por incrível que pareça, eles aprendem com a gente. Ah, como que é isso, pastor? Isso é impossível. Aprende sim. Por quê? Lúcifer pecou no corpo o quê? Perfeito. Sim ou não? Sim. Adão pecou no corpo o quê? Perfeito. Sim ou não? Sim. Beleza. Então ambos estão no mesmo patamar de perfeição. Estavam. Beleza. Mas o corpo de Adão é matéria. Sim ou não? Sim, ok. Vamos lá.
E aí o que Deus faz? Deus dá uma oportunidade para Adão, sim ou não? Sim, Deus dá uma oportunidade para Adão. Faz uma promessa profética e automaticamente, por meio do sacrifício, Deus busca trazer a geração adâmica de novo para perto. Só que essa geração agora, ela perdeu a perfeição. Essa geração agora está mortal. Essa geração agora está corruptível. Essa geração agora está sobre a deterioração do tempo. Ela morre. Que coisa, né? E aí, como é que eles aprendem? Eles aprendem da seguinte maneira: ganhamos a imperfeição por causa de Adão. Nos tornamos menores do que eles por causa de Adão. Somos agora dependentes totalmente da graça de Deus. Somos agora totalmente dependentes da misericórdia de Deus. Para vivermos, precisamos do que Deus produz na terra. Para nos mantermos, precisamos da graça de Deus, precisamos da mão de Deus, precisamos do agir de Deus. Em meio a tudo isso, o Senhor nos ensina como nos aproximar diante dele. E em meio a tudo isso, a gente demonstra o quê? Reverência. A gente demonstra o quê? Obediência. A gente demonstra o quê? Gratidão. A gente demonstra o quê? Vontade de voltar para perto de Deus. Eles observam, eles estão num corpo imperfeito. Eles agora estão numa situação complicada, mas eles estão voltando para adorar. Isso é lição para a gente. Ou seja, pecou num corpo perfeito. Eles, tudo bem, perderam a perfeição, mas eles estão nos ensinando. Então é nesse modelo que a gente entra como espetáculo. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Por meio da igreja, Deus revelou os mistérios ocultos desde a eternidade e os fez notório aos principados e potestades no céu. Está aí escrito. Pronto, olha só. Por meio da igreja, Deus revelou os mistérios ocultos desde a eternidade. Efésios capítulo de número 1. Paulo vai lá e Deus mostra para ele antes da fundação do mundo. No capítulo 3, Paulo ainda está entrando dentro dessa dimensão. Parece que a carta de Paulo aos Efésios ela é toda sobrenatural. Ela está toda dentro de uma hegemonia sobrenatural. E de fato está. É o Espírito Santo levando Paulo e revelando coisas ocultas, trazendo para o seio da igreja revelações que o mundo desconhece. E perceba, por meio das revelações, ele nos faz notório, nos faz conhecer que existe principados, que existe potestades nos céus. Está lá no capítulo 6 também. Pois é, por isso que eu falo, a carta de Paulo aos Efésios parece ser sobrenatural. E de fato é, né? Não tem jeito. Então, eles são observadores. Os tais anjos são responsáveis por receberem nossos espíritos. Que isso? Vamos lá. Lucas 16, 22. Lázaro, o pobre, descrito como um mendigo, e o rico. Ambos morrem. A Bíblia diz que os anjos levam Lázaro e o rico já aparece no inferno. A Bíblia diz que os anjos levaram Lázaro. Impressionante, né? Se bem que automaticamente, hoje, isso possa acontecer. Mas no dia do arrebatamento, quem vai levar a gente é o Espírito Santo, né? Mas hoje, automaticamente, quem leva? Quem mostra o caminho? Meu Deus do céu. Jesus! É sinistro. Meu Deus do céu. Vamos lá. Bom, no arrebatamento, eles terão participação especial. São Mateus, no capítulo 4, pontua um princípio de tribulação. Fala sobre a grande tribulação. E, obviamente, quando diz que os anjos vão recolher os escolhidos dos quatro cantos da terra, aquilo ali automaticamente é uma alusão aos israelitas espalhados pelos quatro cantos da terra. Serão juntados. Não é a igreja. A igreja já foi. Eu não sou pós-tribulacionista que diz que nós vamos ser arrebatados na segunda metade da grande tribulação.
Quer dizer, no final da grande tribulação. Não. Pós é no final. Não. Eu vou ver a tribulação toda para ser arrebatado no final, se no final Jesus está descendo para estabelecer o reino milenial, então automaticamente eu não vou nem ser arrebatado. Já fica por aqui mesmo, já entra no milênio. Que nem aqueles que morrerão durante a grande tribulação, né, ressuscitam e já entram no milênio. Mas que doideira. Almide, não, vou ficar até na metade da grande tribulação. Quando o anticristo romper ali a aliança com Israel e bagunçar a hegemonia do coreto, aí pum, a gente é arrebatado. Está escrito aonde, fariseu? Misericórdia. A Bíblia diz que no piscar de olhos, ante o toque da última trombeta, isto que é mortal se revestirá da imortalidade. Isto que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Seremos levados ao encontro do Senhor nos ares e o Espírito Santo vai estar levando. Quem é que impede a manifestação do anticristo? A presença do Espírito Santo. Quando ele levar a igreja, o anticristo assume o comando aqui. Que, aliás, o mundo já está sendo preparado para isso, né, automaticamente. Essa ideia de unificar um exército, né? Pois é. Polícia Nacional é uma forma, né? Ou seja, o mundo está caminhando para essa vibe do anticristo. Literalmente. Bom, mas isso aí é outro assunto.